Bom, galera, fim de jogo. A paciência, ela tem que ter um limite, né? A gente tenta levar, às vezes, a coisa no bom humor, a gente tenta evitar aqui se revoltar para poder falar com vocês. Mas o Vasco é goleado novamente. Primeiro por aquele time semi-amador do Porto Cabello, agora para o Independente Del Valle, inclusive com essa defesa do Jardim, poderia ter sido... Evitou, inclusive, que poderia ter sido uma vitória por 5, 6-0. Teve um gol também que foi anulado por impedimento milimétrico. Então, assim, eu entendo, inclusive, eu vou cravar aqui, o Vasco não consegue virar. O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time... Não é. Sabe por que não é? Porque o elenco não é. E porque também, para o Vasco conseguir virar e reverter esse placar contra o Independiente, ele precisaria que o Independiente não jogasse absolutamente nada como o Vasco jogou. O Vasco foi um time covarde, um time fraco, um time sem projeção física, sem força, sem impacto no jogo, sem vontade, sem marcação, sem tesão para poder segurar, para poder fazer o resultado. Parece que o Vasco foi cumprir tabela no Equador, foi cumprir tabela na altitude. Isso para mim é uma das coisas mais patéticas que existe, você disputar um campeonato sem querer vencer, sem se dedicar, sem jogar com fome, sem disputar cada bola. O Vasco simplesmente assistiu o Independente Del Valle, que é um time limitado, mas que foi muito competente dentro das suas valências e conseguiu esculhambar com o Vasco. A defesa do Vasco hoje inoperante, ridícula, mesmo com 3 zagueiros. E o erro do Diniz, para mim, foi ter recuado o Vasco no segundo tempo, trouxe mais ainda o time dos caras para cima, e o Vasco tomou 2 gols em, 3, 4 minutos. Isso também é o que eu falei, tem que ser moldurado a distância, o tempo, a diferença de minutos em relação aos 2 gols que o Vasco tomou no começo do segundo tempo. Então, assim, uma atuação patética defensiva aqui, todos, zagueiros, volantes, laterais, ridículos, patético, atuação ridícula, foi facilmente envolvido pelo ataque dos caras. Infelizmente, no ataque inócuo, meio inócuo, tudo inoperante, mas foi engolido, estraçalhado e começando com a juvenilidade do Piton no começo do jogo. Então, assim, felizmente, mais uma partida vergonhosa. E, Diniz, você não conhece o Vasco. Esse elenco você não conhece, você está conhecendo ele hoje. Aqueles resultados positivos lá que você viu, aquilo não é um elenco, aquilo ali era uma maré de alta, entendeu? Esse é o elenco do Vasco que a gente conhece, que depois de um tempo com o treinador acaba deixando de seguir aquilo que o treinador fala, sabe? Acaba esmorecendo e acaba tomando um vareio de bola como tomou no dia de hoje. Eu fico com a defesa do Jardim, que é a única coisa boa que a gente tem para tirar desse jogo. O resto, sinceramente, patético, ridículo. O mínimo que vocês deveriam fazer é empatar esse jogo, pelo menos empatar em relação ao placar e levar para os pênaltis, para ter um mínimo de hombridade. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, porque vocês não têm capacidade para fazer isso. E também porque o Independiente não vai jogar covardado como vocês jogaram. Mas estava com a menos, acontece. Não acontece, irmão. Não acontece. Se fechasse a casinha, não teria tomado 2, não teria tomado 3. Mas vocês conseguem ser envolvidos mesmo sem propor nada, sem nem contra-ataque. Vocês conseguem ser envolvidos mesmo todo mundo postado no campo de defesa. Então, assim, ridículo, patético. Mais uma vez, uma humilhação no ano de 2025. Já não bastava o ano de 2024, as humilhações que já tivemos com o Criciúma, com o Flamengo. Agora a gente está tendo 2 humilhações agora internacionais, né? Porque não bastava as humilhações nacionais, tem que ter as internacionais também. Mais uma vez, Pedrinho, gestão patética em relação ao transferban. E agora em relação a essa postura patética do time, com certeza o Diniz, que eu te falei desde o começo, não queima sua carreira no Vasco, porque o problema é o elenco. O problema é o elenco, a gente conhece esse elenco. A gente sabe que esse tipo de erro, esse tipo de vacilo dos caras cometem, isso não é de hoje. A gente viu contra o Porto Cabello e não era você, Diniz. E não tinha sentido essa postura. O que aconteceu? Vocês ficaram parados. Vocês ficaram parados 45 dias, não é possível. Não consegue jogar bola, pô. Não é possível. Que não tem capacidade mínima, nem de se dedicar. Fizer uma atitude porra nenhuma. Se tranca da zaga, acabou, pô. Bota 30 jogadores em frente pro gol, pô. Mas não toma gol, cara. No mata-mata, se você não pode ganhar, não pode empatar, você não pode tomar gol.
Porra, meu irmão, pelo amor de Deus, tomou 1-0, era só 1-0. Agora, pô, levou 5, acabou o jogo, pô. Levou 4, acabou o jogo, pô. Acabou, não vai virar, pô. Adianta.